Eu quero convidá-los para ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Vamos ler. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Amado e eterno Deus, mais uma vez, nós levantamos a nossa voz ao Senhor, aqui do teu altar, perante os teus santos, para te pedir que, se for a tua vontade, envie para nós uma palavra para o nosso coração, para que não sejamos como os demais que não têm esperança, embora estejamos num vale de lágrimas e de sofrimento. Portanto, Senhor, te rogamos pelas tuas filhas e filhos das famílias enlutadas diante desses últimos acontecimentos. Ajuda a nossa irmã Ana, a nossa irmã Fátima e a sua filha que perdeu o filho. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja consolando pela graça do teu Espírito. Te rogamos também pelo nosso pastor, que não tem como ficar livre de todo esse sofrimento em ver os seus filhos, suas ovelhas, sofrendo, gemendo e enlutada por esses acontecimentos. Te rogamos pelos teus servos que aqui estão, para que compreendam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Nós temos ali uns 45 minutos para uma reflexão, e eu quero ir direto, sem mais delongas, direto a esse entendimento aqui. Parece que depois de 21 séculos, porque já se foi desde o tempo em que essa palavra, esse evangelho foi escrito, e que esse acontecimento foi um modelo, um exemplo do que o Senhor Jesus veio realizar como o pão da vida, saciar a fome, a sede. Se formos olhar para o texto sagrado, vamos ver em todo o texto sagrado Deus como sendo o maior provedor que se pode ter na existência, tanto humana como animal. Porque foi a vontade de Deus criar
o mundo espiritual e o mundo material. E foi a vontade de Deus também criar o homem um ser tricotômico, um ser que tem alma, corpo e espírito, diferenciando-o do anjo, que foi criado ainda antes, os anjos foram criados antes da fundação do mundo. Vemos isso no livro de Jó. E em outros textos ainda no Novo Testamento que nos leva a entender. Mas foi a vontade de Deus criar o homem não igual aos animais, mas tendo relação com o que é material e tendo relação com o que é espiritual. Pois formou o homem da terra, como todos nós sabemos, e depois soprou em suas narinas, lhe dando um espírito, que foi o fôlego de vida. E Jó vai dizer, lá no seu texto, que há um espírito no homem, sem dúvida alguma, há um espírito no homem. E também foi esse espírito criado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele diz, o Espírito de Deus me fez. Mas depois ele diz, há um espírito no homem. Isso é uma das coisas que que traz toda aquela dificuldade das pessoas creem. Uns creem até demais, por exemplo, alguns creem que o homem é só espírito. E esses são os que creem somente na questão espiritual. Eles creem que há um espírito, mas a doutrina deles é avessa a que Jesus ensinou. O cristianismo, por exemplo, a essência do cristianismo, que é com base em Jesus, no seu sacrifício e ressurreição, e se Jesus não ressuscitou, disse Paulo lá aos romanos, não haverá ressurreição de mortos. Mas Jesus ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir-nos a vida eterna. O evangelho sem a ressurreição não é evangelho, é espiritismo. Nós temos que ter a convicção ou o entendimento, que é o que mais dificulta hoje, principalmente hoje que há tantas religiões e seitas tentando cada uma fazer proselitismo daquelas pessoas que não têm convicção nenhuma. E eu queria, dentro desse tempo que temos aqui, mostrar que dentro dessa passagem que eu acabei de ler, essa era a segunda multiplicação dos pães. Já tinha havido uma outra antes. E na primeira, como vocês já sabem, ninguém tinha levado nada. Aquela multidão de 5.000 pessoas aproximadamente estavam todas lá ouvindo Jesus, mas ninguém tinha levado nada, com exceção de um moço, eu acho que era do DEGE, não é? Um moço que levou quantos pães? 5 pães. E o que mais? E 2 peixinhos. Era um moço, mas esse era um rapaz prevenido, né? Ele deve ter dito assim, olha, eu acho que quem vai falar hoje é o Rabi da Galileia. E quando ele começa a falar, a água flui, né? A água da vida flui, todo mundo quer ouvir, e ninguém tem fome, ninguém sente sede, todo mundo quer. Mas eu não sei que hora vai terminar o culto, eu não sei se ele termina na hora do almoço, eu não sei se ele vai até mais tarde, e sabe de uma coisa? Eu vou, mas eu vou levar os pães e os peixes para eu fazer meu lanche. Chegando à tardezinha, o Senhor Jesus sentiu aquela dificuldade, porque sem alimentar-se e sem estar em oração, que é o jejum sem oração não é sacrifício, é passar fome. Para ser sacrifício tem que ser sem alimento e oração. A oração traz como fosse o soro espiritual.
Digam glória a Deus, glória a Jesus, digam glória a Jesus, glória a Jesus. Quando a gente está orando, está em jejum, mas está orando, é como se estivesse no soro. Quando a pessoa está sem se alimentar, vai para um hospital, eles botam o quê? Um soro. E a pessoa passa dias, às vezes, sem alimentar-se de um alimento sólido, mas está lá recebendo o soro na veia. Não é assim? A oração faz conosco, no jejum, a mesma coisa. Se parar de orar, a fome bate na hora. Na hora. Mas o rapaz, talvez pela sua própria juventude, pensando muito bem nas necessidades digamos de passagem, a necessidade fisiológica. A necessidade fisiológica. Quem mais sabe que nós temos necessidade fisiológica é quem nos fez. Quem nos criou? Quem nos criou? Deus. E Ele fez o homem conforme a sua imagem, sua semelhança, sua própria vontade, fazer um homem composto, um ser composto, não um ser simples como os anjos que não precisam de alimento, são espíritos como Deus. Mas os homens Deus criou com uma parte ligada ao ser humano, ligado à parte material, e a outra parte ao espiritual. Homens como Moisés e outros da Bíblia aí, passaram 40 dias sem alimentar-se fisicamente, sem a fisiologia precisar alimentar, sem nada de alimentos. Mas eles estavam se alimentados por onde? Pelo Espírito, porque estavam na presença de Deus. 40 dias, o próprio Jesus, vamos agora tratar do próprio Jesus. Deus humanizado, humanizou-se. Era tudo normal. Ele é 100% Deus, 100% homem, então ele tinha tudo em normalidade. Jesus tinha necessidades fisiológicas, necessidade de alimentar-se, necessidade de fazer todas as necessidades humanas, como sede, tudo ele tinha igual, cansaço. E a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites teve fome. É como ele parou aquele momento de profunda comunhão com o Pai e está saindo para a atividade humana, e aí teve fome. E quando teve fome, quem primeiro chegou para agir? Satanás. Por que tem esse contexto aqui? Tem a ver. Tem a ver porque há uma falta de entendimento. Tudo bem, tudo tem uma primeira vez. E na primeira vez você fica temeroso, não sabe como é que procede ou proceder. Geralmente isso é natural. Mas já tinha havido, em outra oportunidade, os discípulos tiveram o privilégio de ver como Jesus procedeu naquela primeira multiplicação dos pães. E Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? A gente tem que alimentar, isso na primeira. A gente tem que alimentar esse povo, não pode mandar esse povo para casa, assim, sem se alimentar. E eles disseram: mas não tem nem onde comprar, se a gente quisesse, se tivesse dinheiro para comprar. Nesse lugar não tem onde comprar. E Jesus disse: mas a gente vai ter que alimentar. Aí um deve ter perguntado para o outro: tu tem, João? Não. Tu tem, Pedro? Tem não. Tu tem, Beltrano? Tem não. Nenhum tinha nada. Aí alguém disse: mas tem um rapazinho aqui que tem. Você não tem, mas tem um moço aqui que tem. Tem um menino do Dejadal aqui que tem. Inferência minha, né? O Dejadal. Tem um rapaz aqui que tem. Mas aí veio o pessimista. É Jesus com vontade de abençoar, de alimentar, de saciar o crente, e o pessimista dizendo: não vai dar certo.
Será que tem o pessimista na igreja? Tem? Vai dar não. Esse hino não vai dar certo, não. É melhor mudar. Vai, irmão. Vai, é para a glória de Jesus. Mas o pessimista, para que ensaiar 3? Que só vai ter uma oportunidade. Tudo para o pessimista é complicado. Aí alguém disse, mas tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o pessimista disse, e para que serve isso? O que é que se faz com 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas? Aí Jesus ouvindo disse, traz cá. Aleluia. Aleluia. Tem que se usar o que tem. Jesus quer abençoar você, mas tem que usar o que você tem, irmão. Ah, mas eu só tenho mesmo a ruindade. Então vai ser ruim, porque se ele abençoar a ruindade, tu vai ficar mais ruim. Ele quer algo bom que você tem, que ele possa abençoar outros. O que é que você tem? Se você disser aí, eu tenho Jesus no coração, aí você tem algo bom. Bom, mas traz aqui. E pegou os peixes, os pães, entregaram a Jesus. Jesus pegou os pães, abençoou. Acaba disse, agora traga aí uns cestos que eu vou partindo. Não mandou ninguém partir. Ele começou a partir. E tome pedaço para cá, pedaço para lá, pedaço para cá, pedaço para lá. Encheram os cestos. Agora distribuam, dê a todo mundo. Olhe, não é para dar um pedaço de pão não, viu? Escuta essa. Eu não multipliquei aqui para vocês darem um pedaço a cada um, não. Eu mandei saciar o povo. Glória a Deus. Diga aí para quem está junto de você, está ouvindo? Jesus não quer somente dar a bênção, não. Ele quer nos saciar. Saciar é satisfazer. Está satisfeito? Estou. Ele quer que você termine de se alimentar. Está satisfeito? Estou satisfeito. E ainda dá para cantar o hino 86. Estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Está satisfeito? Está satisfeito. Estou saciado. Ele mandou saciar. E significa que teve alguém que só comeu um pedaço, porque só come um pedaço mesmo. Tem gente que não come muito. Estava com fome, talvez tenha comido até mais de um pedaço. Mas todo mundo, quem comeu mais, quem comeu menos, não tinha problema. Só que todo mundo tinha que ficar saciado. A vontade de Jesus é ver o seu povo saciado. Aquele povo, embora não fosse o povo dele, porque muitos depois até deixaram por causa da pregação exatamente do pão da vida. Mas naquele dia Jesus quis saciá-los. Saciou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Dias depois, novamente a multidão lá. Dessa vez não tinha 5.000, mas tinha uns 4.000 pessoas ali. E esses demoraram. Jesus disse que ficaram 3 dias sem comer. Estavam alimentados de quê? Alimentados por quem? Pela palavra. A palavra também alimenta. A palavra de Deus alimenta. Ela é alimento. A palavra de Deus é alimento, irmãos. Quando Satanás tentou Jesus, tu não disseste que é filho de Deus? Olha aí as pedras. Manda elas virarem pão e come, te alimenta, enche a barriga e enche o ventre. Foi o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí eu já disse um bocado de coisa nesse comentário. O soro é o quê? É o quê? O que foi que eu disse que compararia ao soro? O que foi? A oração. A oração. Ela também alimenta. É como o soro. Quem está ali em jejum e oração está sendo alimentado pelo vínculo que ele está falando com Deus. A palavra sobe, a graça desce. O clamor sobe, a graça desce. Aleluia!
É quase como aquela visão de Jacó, que os anjos subiam e desciam. Mas ali é oração, subindo e descendo graça. Subindo e descendo graça. E o crente passa tempo ali, orando, como se estivesse no soro, só que é espiritual. Agora, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que a gente precisa ouvir a palavra. Não tem como a gente ter fé em Deus sem ouvir a palavra. Não tem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A todos. Mas todos vão querer ouvir? Até dentro da igreja. Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque tem gente que vem para a igreja e tem 2 ouvidos, mas não ouve nada, não presta atenção a nada. É o pregador falando, é Deus falando, e ele parece estar pensando lá no que ficou em casa, lá no que está na rua, no que vai resolver amanhã. Meu irmão, se você não parar para ouvir a palavra, você não vai mudar hora nenhuma. Porque Paulo diz, está em Romanos 10 e 17, a fé vem por onde? Pela comida. É? Pela boca. Não, é pelos ouvidos. Vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas no mesmo texto, logo em seguinte, Paulo vai dizer, lá aos Romanos, ele diz, mas nem todos obedecerão à fé. Por quê? Porque ouvem de mau grado, ou seja, de má vontade. O que é ouvir de má vontade? É você estar aqui, mas talvez esteja até olhando na direção, mas a audição não está ligada na palavra. E aí, é o que eu quero dizer, foi um dos riscos que eu encontrei aqui, mas tem esse que acabei de falar. O risco que eu encontrei no texto é o risco da incredulidade. É o risco da dificuldade que a pessoa tem de entender as coisas por causa da incredulidade. A incredulidade é uma das 3 coisas que atrapalha o bom entendimento, o crescimento espiritual do crente. Haja vista, como vocês sabem, a questão de Tomé. Depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo João escrevendo a partir do versículo 20 do livro de João, ali, ele diz que os discípulos estavam tudo escondidos, trancados lá num ambiente. Era um lugar emprestado, que eles não tinham casa ali. E Jesus apareceu no meio deles, como se tivesse com eles há tanto tempo fisicamente. E naquele dia, quando eles menos esperaram, quem entrou, quem estava lá? Jesus. E eles estavam todos chorosos, alguns medrosos, morrendo de medo de ser descoberto que estava ali, de serem presos ou açoitados ou até mortos. E Jesus chega e diz para eles, paz seja convosco. E ficaram atônitos, pasmados, em ver que era Jesus. Ficaram até mudos, sem saber o que dizer. O texto lá de João vai dizer que eles ficaram como quem tinha visto um espírito. Eu não sei se você já viu espírito. Será que tem crente que vê espírito? Os discípulos acreditaram que era um espírito. Eu nunca vi falar que a gente vê espírito. Vocês já viram a Deus? Até os anjos, quando queriam que fossem vistos, eles se transfiguravam em seres humanos. Não era assim? Era. Neoteofania, aquela questão do anjo do Senhor lá no Antigo Testamento, que a gente sabe que é o Senhor Jesus. É o que a teologia chama de teofania. Ele se transfigurava, quer dizer, o Jesus aparecia, ou os anjos apareciam,
Apareceram para Abraão e tantos outros crentes de forma humana, para que fosse identificado. Eles eram seres espirituais, mas tinham poderes para se transfigurar em coisas assim. Até Satanás tem, e Paulo disse que ele é capaz de transfigurar-se em anjo de luz, para enganar aquelas pessoas que não têm firmeza na fé. Mas aí, o que acontece? Essas pessoas aqui não fizeram diferente dos discípulos. O pensamento, irmão, o pensamento da gente leva a gente para um lado diferente. Pode ser de crendice ou pode ser também de esquisitice. Pode ser de incredulidade ou de simplicidade. É preciso ter sabedoria, e a sabedoria de Deus vem pela fé. Primeiro tem que ter fé. Mas diz a Bíblia que eles viram, ficaram atônitos e imaginando que estavam vendo um espírito. E aí Jesus disse: olha, se acalmem. Vocês não estão vendo ninguém estranho, não, vocês estão vendo a mim. Eu estava com vocês até pouco tempo, para todo canto que vocês iam comigo. Vocês não estão vendo espírito, coisa nenhuma. E para vocês terem certeza do que eu estou dizendo, vocês têm alguma coisa que comer aí? Não foi assim, irmãos? Tem alguma coisa aí ou vocês estão sem nada? Estão em sacrifício o tempo todo? Aí disseram: não, a gente tem aqui alguma comida aqui. Então bota aqui para eu comer na frente de vocês, para você ver que sou eu mesmo. Eu ressuscitei, o meu corpo é meu corpo. Olha aqui as marcas das chagas dos cravos. E comeu na frente deles. Interessante. Isso, chamar a atenção de agora de vocês, é que Jesus, antes de morrer, disse: nunca mais não. Quer dizer, enquanto ele estava aqui no mundo, essa é a última vez que eu estou ceando convosco aqui. A próxima vai ser no reino de meu Pai. Ele estava se referindo à ceia, não foi em comer pão. Porque se fosse assim, ele tinha dito: pronto, eu não disse que agora chegou a hora de eu do outro lado? Não, eu não estou do outro lado não, eu estou aqui. Eu ressuscitei em corpo, aleluia, alma e espírito. Porque a alma representa a nossa vida, a nossa existência. E Jesus tinha morrido, mas ressuscitou. E aí todos se alegraram, glorificaram a Deus. Mas ainda era como se tivesse uma neve na frente dos olhos. Mas pior, eles creram, pior é que teve gente que não creu. Mas também ele nem estava lá. Tomé era aquele tipo de crente que, não vou hoje não. Mas hoje é doutrina. Eu ouvi tanta palavra, hoje não. Logo ele morreu, já hoje é o 3º dia. Ele não estava lá. E quando chegou, os colegas, os companheiros de ministério, disseram a ele: rapaz, que coisa, viu? A gente estava tudo aqui, tudo tremendo de medo. De repente, sabe quem entrou? Quem? Jesus. Jesus? Sim. É lá. Eu gosto de Jesus, mas pera lá. Ele entrou aqui, entrou. Quem abriu a porta para ele? Olha a incredulidade. Olha o incrédulo, fica arranjando chifre na cabeça de cavalo, como a turma diz. O incrédulo. E ele entrou? Não, ele estava tudo orando. Ele entrou e saudou a gente com a paz. Chega, a gente sentiu a paz de Deus. Mas quem abriu a porta? Foi tu? Não. Ninguém abriu. Ele entrou. Pera lá. Vamos devagar. Vamos devagar. Se ninguém abriu a porta, como é que ele entrou? Eu nunca vi ele entrar com a porta fechada. Ele disse: isso é antes. Antes ele precisava abrir a porta, agora ele entra com a porta fechada, ele passa pelo muro, ele entra por todo lugar, ele ressuscitou.
Ele ressuscitou, aquela pedra que estava na porta, lá do túmulo, saiu. E agora ele foi lá no inferno, aleluia. Pegou até a chave lá. Ele agora entra em todo lugar. Ele ressuscitou. Vocês estão dizendo, mas eu só acredito vendo. A primeira coisa que eu disse que atrapalha o crescimento espiritual é a incredulidade. Tomé, ao invés de alegrar-se com a mensagem da ressurreição, ficou pensativo. Eu acho que meus irmãos estão vendo coisa. Marcaram outra reunião, e na outra reunião Jesus chega. Pai seja convosco. E quando disse que todo mundo olhou, Tomé também estava lá, olhou e disse, é mesmo? Ninguém abriu a porta? E Jesus chegou, foi direto para ele. Tomé, Senhor, não, peraí. Você disse que só cria se pusesse a mão aqui, seu dedo aqui na minha mão. Venha, peraí, Senhor. Não, peraí, venha cá. Vamos arrancar essa incredulidade logo do seu coração, da sua vida. Que eu preciso de você, é crente, rapaz. Eu preciso de você, é crente. Para falar para o povo incrédulo, tem que ser crente. Pior do que aquele ímpio que está lá, é um crente ou alguém que tem o nome de cristão, incrédulo. É pior do que o ímpio que está lá. Porque o ímpio, a Bíblia diz no Salmo 10, que ele não conhece a Deus, não tem temor a Deus, não quer nem saber. Para ele, Deus não existe. Salmo 10. Mas para você, para mim, a incredulidade passa a ser algo de tropeço na nossa vida. Então Jesus confrontou ele, chamou, mandou ele tocar nele, colocar o dedo no lugar das feridas. Crê agora? Senhor meu e Deus meu, pedindo perdão. Jesus disse, agora tu crê porque me viste? Bem-aventurado os que não viram. Ele estava apontando para nós aqui, ó. Eita! Eles não viram, mas vão crer. Em João 17, o Senhor Jesus diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque o Senhor me deu e eu tenho cuidado deles. Porque eles receberam a minha palavra, a tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o João 17 e 17. Então, onde é que está aqui a incredulidade? Vejamos. E os seus discípulos, versículo 4 da leitura, responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Você, crente, que está aqui hoje me ouvindo, aleluia, chore, vê que palavra saiu da boca dos que diziam que temia Deus. Presta atenção, crente, versículo 4. De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Fizeram que só aquele camarada lá, na época do profeta Eliseu, quando Eliseu profetizou que no outro dia, mais ou menos naquela mesma hora, ia ter alimento para sobrar para todo mundo. E o capitão lá disse assim, tem algum capitão aqui? Não, tem coronel, né? Parece que tem algum capitão? O capitão disse assim, o que foi que ele disse? Não, ele está dizendo que amanhã, por essas horas, vai ser alimento para todo mundo aqui. Ele disse, nem que Deus abra as janelas do céu e vai dar tempo. É crença ou incredulidade? Incredulidade é isso. É duvidar do poder de Deus. Todas as vezes que você ou eu duvidar do poder de Deus, estamos sendo incrédulos. Passivos de ser repreendido pelo Senhor.
Fizeram quase a mesma coisa. Veja a linguagem deles. Poderá? De onde virá tanta comida aqui no deserto para satisfazer esse povo todinho? 4.000 pessoas. Não viam em Jesus o milagre do pão. Jesus é o teu milagre, irmãos. Desde que você recebeu Jesus como Salvador e Ele te adotou como filho, Ele é o teu milagre. Tu não sabes, sequer vistes, quantas vezes a arapuca estava armada e o Senhor quebrou. Tu não sabe nem viste o dia que estava pronto para faltar o que tu precisa e o Senhor proveu, usou alguém e te abençoou. Porque Ele te chamou para servi-lo crendo. É o que diz o texto de capítulo 11 de Hebreus. É preciso crer. Sem fé é impossível. É preciso que aquele que... Quem sabe o que diz lá? No versículo 6 do 12 de Hebreus. O que é que vão dizer aí? Quem vai ler? Enquanto eu bebo água. Ninguém achou? Não, tem que achar, né? Achou? É o 11. Como diz? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É preciso, é a mesma coisa, é necessário. Aleluia. Uma coisa que é necessário é porque tem que estar ali dentro do contexto. É necessário que aquele que queira, que quer se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Não dá para você dizer eu sou de Deus e não dá nem para gaguejar. É preciso que a gente tenha primeiro essa parte completa. Os discípulos que eu quero mostrar é que apesar de ter sido já escolhidos por Jesus para depois ser o apostolado, os mensageiros, os missionários, ainda estavam como quem os olhos tapados, não sabiam, porque havia ainda algumas coisas da incredulidade humana. Mas eu vou logo direto para vocês, no capítulo 8 e no versículo de número 21. Vamos ler o versículo 20, o 18 e diante, só para a gente ter uma ideia que eu estou querendo encerrar por ali. Faltam 10 minutos para mim. 8, 18, 19 e 20. Eu vou ler. Tendo olhos, não vedes. Essas palavras não eram para os discípulos, era para os fariseus que estavam lhe provocando. Mas termina sobrando para os discípulos, por causa da incredulidade deles. Vejam bem. Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvidos, não o quê? Não ouvis. E não vos lembreis. Eita Deus. Não vê, não ouve e nem lembra. Tá bonzinho, tá não? Um crente desse tá bonzinho, tá, irmão? E aqui não é Alzheimer não, viu? Aqui é desinteresse, aqui é incredulidade. Ou ingratidão, que é o outro tropeço. Veja bem, não vedes, não ouvis e não vos lembreis.
Como é que eles viram tanta coisa acontecer, né? Não lembrava de uma só coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e não procura compreender, entender, Satanás arrebata aquilo que estava sendo semeado, não deixa chegar no coração. Vou provar isso para vocês. A gente está em Marcos, né? Não desmarca, marca aí e voltemos para Mateus capítulo 13, por favor. Dá tempo aqui. Mateus 13. Mateus 13. E o versículo 19. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Satanás arrebata. Antes que a palavra chegue na divisão da alma e do espírito, porque teologicamente, falando de coração, mente e alma, é o mesmo ambiente espiritual. Jesus usava a linguagem humana. E desde a antiguidade que o termo coração foi convencionado como sendo o centro das emoções humanas. Depois da ciência, da explanação, né? Depois de tanto conhecimento explanados, é que se diz que o coração humano é um músculo cardíaco, é o que bombeia o sangue. No entanto, desde a antiguidade se usava o coração, acho que até labeb lá no hebraico, como sendo o centro das emoções. No texto sagrado são poucas referências, pouquíssimas, talvez 2 ou 3, que eu me lembre da minha época de estudante disso, que trata do coração como sendo o músculo cardíaco. Uma das vezes é ali quando Joabe flecha Absalão, que estava pendurado pelos cabelos e querendo matar o pai, e Joabe lança um dardo e acerta ali o coração. Aí sai o nome ali, o mesmo nome, Labeb, coração ali. Mas geralmente está falando de coração como sendo o ambiente das emoções. E é onde tem as nossas emoções, hoje, pela própria ciência, a gente sabe que está tudo ligado ao cérebro. Cérebro, todas as nossas ações está sendo comandada pelo nosso cérebro, tanto os sentimentos, tantas coisas ligadas aos nossos sentidos, como também as que estão ligadas à nossa parte endógena. Os sentidos são exógenos, porque são de fora. Eu vejo, eu ouço, né? Eu tato, são 5, né? Tato, olfato. O que mais? Paladar. São externos, então eles são sentidos pelos nossos órgãos, e essas informações vão para o nosso cérebro. Aí a biologia chama de exógenos. Mas os internos, que são hormonais, são coisas produzidas pelo nosso próprio organismo. É daí que vem o risco, que eu disse, são 3, para encerrar, seria esse. É o risco da gente não crer nos milagres de Deus, nas coisas que não se pode explicar fisicamente, materialmente, né? A segunda, que a incredulidade é uma. A segunda é quando a gente está sendo ingrato. E aí eu passo para vocês um dever de casa em Deuteronômio capítulo 8. Eu ainda dá tempo até ler ali. Abra aí, Deuteronômio capítulo 8, para mostrar o quanto é necessário que nós não sejamos ingratos para com Deus. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 11. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus.
Todo ser humano, principalmente na idade de hoje, que a gente vive com a mente ocupada, está todo mundo com a memória cheia. Acontece com a nossa mente a mesma coisa que acontece com o teu celular. A memória está cheia demais. Você não tem tirado intervalo para fazer uma coisa totalmente diferente, como se fosse um reset? Ninguém pode dar reset na mente humana, tem que ser através desse momento em que você sai do que a gente chama de rotina, do que você está vivendo. Até Jesus fez isso. Muitas vezes ele deixava até os discípulos sair sozinho. Era assim ou não era? Se afastava e ia para um momento com o Pai. Porque a vida dele era intensa. A Bíblia diz que ele percorria as cidades, as cidadelas, né? Os vilarejos, ia por todo canto, pregando, ensinando, curando as enfermidades, expulsando os demônios. Mas até ele, como ser humano, olha, bota um barco aí para eu atravessar. Eu quero ir para o outro lado. Estou precisando de passar uns dias do outro lado. Quando chegava lá, o diabo estava por lá procurando fazer alguma coisa. E aí Jesus entrava em ação. Mas ele tinha o lado humano. Ele cansou, foi dormir no barco. Remem aí que eu vou dar um cochilo aqui. Jesus cansou. Jesus sofreu. Gemeu. Chorou, porque ele era humano também, irmãos. Mas aqui, olha, eu vou ler, capítulo 8. Guarda-te, para que não te esqueças de quem? Do Senhor teu Deus. Deus não quer que você esqueça dele. Faça tudo o que você puder fazer. E principalmente na hora das tentações, hein? Não esqueça que o Senhor está do teu lado para te ajudar, para sustentar nas tuas mãos, como ajudou José. José na tentação disse, não, eu não posso. A mulher disse, mas por que não pode? Você não é homem, não? E eu sou tão ruim assim que você não tem interesse nenhum. Ele disse, tem, a senhora é uma mulher bonita, é a esposa do patrão. E está tudo muito bem, o problema é que eu não posso pecar contra Deus. Ele está aqui comigo. E fugiu, sabendo que ia ter que sofrer as consequências. Possivelmente, podia ser até a morte. Mas ele preferiu fazer isso e não pecar contra Deus. José estava dentro desse texto, ó. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Não guardando, aqui ó, não guardando os seus mandamentos. É assim? É? Seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, é não guardando ou é guardando? Ele quer que você guarde. Se você, Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra, aqueles estão ligados em mim, estão ligados em mim. Aí eu estou com eles, até os confins do tempo, do mundo. Versículo seguinte, vou pular para o versículo 14. Não deixa levar o teu coração e te esqueça, e que esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão ou da servidão. Não esqueça. Deus não quer que você esqueça dele. E sabe quando é que a gente esquece? Facilmente. É quando a gente começa a sentir as coisas dando tudo certo, as coisas prosperando, tudo que a gente está fazendo dá certo. E aí a gente começa a pensar, está tudo tão bem que, está tudo tão bem.
E aí a vaidade humana entre no coração. É por isso que ele diz assim: e se eleve o teu coração. Não permita que esse conceito, você se orgulhe, venha a soberba, pensando que é alguma coisa. Você não é nada. Eu não sou nada, não somos nada. Somos apenas aqueles que aguardam a volta gloriosa do Senhor Jesus. Não ponha seu coração nos bens daqui de baixo. Ou você não crê que o reino de Deus é fora desse mundo? Ele disse: meu reino não é desse mundo. Então construa, faça, vai, compra, vende, negocia, faz tudo o que você quiser, mas sem o teu coração estar ali. Aquilo ali não é para estar no teu coração. No coração é: Jesus vem e eu vou cear, eu vou participar da festa, é no reino do Pai. Quem tem ouvido, ouçam. Então está aqui. O elevar o coração, a vaidade humana, traz o esquecimento de que a bondade de Deus, o elemento começa a esquecer que foi pela misericórdia de Deus. Ele começa a pensar que ele foi pela capacidade dele, foi pela justiça dele, foi pela bondade dele. E nada. A Bíblia diz: todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há sombra e nem mudança de variação. Portanto, vou fechar dizendo: assim como os discípulos naquele dia duvidaram novamente, mesmo já vendo acontecer a primeira multiplicação de pães, quando surgiu outra necessidade, vieram com a incredulidade na frente. E como é que vai ser agora para alimentar essa multidão toda? Jesus fez a mesma coisa. Alguém tem pão? Dessa vez tinha. Disseram: tem aqui, só tem 4. Dessa vez pelo menos vocês têm 4. Me entreguem aqui. E novamente abençoou, partiu, distribuiu. Todo mundo se satisfez. Todo mundo ficou satisfeito, saciado. E ainda sobraram quantos cestos? Dessa vez, 7. Mas parece que é pouco. Deus está fazendo tanto na sua frente, aos seus olhos, e a gente fica como se não fosse verdade, incrédulos. Evidentemente não podemos crer em todas as coisas, nem tudo que se ouve, mas quando é da palavra, temos que crer, irmãos. Porque a incredulidade é um tropeço para o nosso desenvolvimento, assim como também a nossa ingratidão. Quantos recebem essa palavra aqui? Se você recebe, então continue com a mão levantada e diga, mas diga mesmo, diga para quem interessar possa. Diga assim: eu recebo. E peço ao Senhor que não permita que eu me afaste da sua palavra até Jesus voltar. Amém. Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade,
e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.